Olá, meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos amados em Cristo Jesus. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui mais uma vez juntos para podermos continuar, pela graça de Deus, estudando a Palavra de Deus e entendendo mais, sendo mais iluminados com a verdade. Quanto mais nós estudamos a Bíblia Sagrada, mais nós vamos sendo iluminados com a Santa Palavra de Deus. O salmista Davi dizia assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem, esta semana nós estamos já na lição de número 11, estamos chegando aí já ao finalzinho desse trimestre, essa temporada da nossa lição, desse guia de estudo que nos leva direto à Bíblia Sagrada. E logo mais, daqui mais umas duas lições aproximadamente, nós estaremos terminando e passando já para uma nova fase, uma nova lição, uma nova temporada, com um novo tema, onde nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Afinal, o povo de Deus é assim. O desejo de Deus é que a gente vai crescendo mais e mais no conhecimento da sua palavra, da sua vontade, e assim cada vez mais nós vamos sendo iluminados para guiar a nossa vida por meio da palavra de Deus e do Santo Espírito. A nossa lição de hoje, domingo, primeiro dia da semana, nós já começamos, pela graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar conosco. A base do nosso estudo de hoje é 1 Coríntios, no capítulo 10, verso de 1 a 11, onde diz o título assim: batizados em Moisés. De que maneira que o povo de Israel foi batizado quando eles saíram do Egito? Estava sendo conduzido por Moisés em direção à terra prometida, a Canaã terrestre. Vagando por 40 anos, muitos e muitos milagres, muitas e muitas bênçãos Deus ali derramou sobre aquele povo. E aqui o apóstolo São Paulo ele faz menção também das bênçãos, milagres que Deus fizeram e derramaram sobre eles, mas também da rebeldia, que como exemplo para nós cristãos, como diz o apóstolo São Paulo, que estamos vivenciando já os últimos dias da história desse mundo, são coisas que nós devemos aproveitar as boas coisas, as bênçãos, por exemplo, que a eles foi derramada e também a nós, mas as más coisas praticadas por eles, a tal ponto que eles ficaram ali, aquela geração que saiu do Egito, infelizmente apenas 2 pessoas entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué. O restante daquela geração, todos morreram ali no deserto. Os seus descendentes foram que entraram na terra prometida. O que Deus fizeram? Qual foi o tipo de batismo que eles foram batizados? Paulo disse assim, olha, no verso 1, de 1 Coríntios 10, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto os nossos pais. Eles estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, essa bênção, esse milagre de ele ser conduzido pela nuvem, aquela nuvem era o próprio Jesus que estava guiando durante o dia ali pelo deserto com uma temperatura muito elevada. Aquela nuvem representava o refrigério, o descanso para eles. Era Cristo que estava guiando. Foi Jesus que abriu o Mar Vermelho, criando ali paredões de água e eles passaram em terra seca. Então, andar debaixo da nuvem, passar pelo mar, todos eles ali estavam sendo batizados. E no verso 2 nós podemos ver que aqui a confirmação do apóstolo Paulo: todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles foram
agraciados com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Cristo Jesus. Também nós temos no verso 3 dizendo que todos eles comeram do mesmo pão, né, que foi o maná, o pão espiritual, aquele pão que era todos os dias, né, derramado ali para que eles pudessem então comer. Esse pão espiritual representava o próprio Jesus, que é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ok? O verso 4 nós vimos ali que todos eles beberam da mesma água, né, da mesma bebida espiritual, porque eles beberam da rocha, e aquela rocha, né, que saíram aquela água para que eles pudessem beber, aquela rocha diz que era o próprio Cristo Jesus. Era Jesus que mantia de todas as necessidades que eles tinham, Jesus mantia a eles, né, derramando estas bênçãos na vida deles. Ok? Mas, meus queridos, mas Deus, disse o verso 5, que não se agradou da maioria deles. Por quê? Depois de tantas bênçãos, tantos milagres, a presença viva de Cristo ali andando com eles, comendo do pão do céu, que representava Cristo Jesus, aquele maná, mesmo assim, diz a palavra de Deus que a maior parte deles ficaram ali com seus corpos prostrados no deserto. Você já imaginou isso? Sentir a presença viva de Cristo Jesus, mas mesmo assim não dar o devido valor. Desobedecer. Tá? No verso 6, por exemplo, nós temos ali o exemplo de que essas coisas aconteceram para exemplificar também para nós, como cristãos, meus queridos. Muito cuidado, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tá? Não vos torneis idólatras. Qual eram os pecados deles? A idolatria. O povo de Israel, mesmo andando na presença de Cristo Jesus, o próprio Jesus guiando, mesmo assim eles voltaram a adorar ídolos, tornaram-se idólatras, né? E uma boa parte deles, assim, conforme a palavra de Deus disse ali no verso 7 do capítulo 10 de 1 Coríntios, né, que o povo ele se assentou para comer, beber, né, divertir, e essa comida, essa bebida, meus queridos, não era o pão do céu. Eles haviam rejeitado. Essa comida era comida sacrificada a ídolos, era a comida da idolatria, a comida do pecado, a comida do afastamento e apostasia, afastamento de Cristo Jesus e apostasia. Tá? Esse divertimento não era um divertimento espiritual, de acordo com a vontade de Deus, era um divertimento pagão, mundanismo, que eles vivenciaram naquele momento, desviaram dos caminhos de Deus, né, e estavam ali se divertindo com as paixões mundanas. Paixões essas, por exemplo, no verso 8, né, era a imoralidade de todas as formas, imoralidades sexuais, desonestidade, né, em todas as coisas, né, e desobediência à vontade de Deus. Infelizmente, né, eles morreram ali num só dia. Se você imagina isso, 23 mil pessoas que estavam ali se divertindo, pulando, gritando com aquelas alegrias pagãs, mundanas, né? E será que isso é diferente hoje? Não é diferente. Se nós não tomarmos cuidados às nossas paixões carnais, né, que é a nossa natureza pecaminosa, também pode nos fazermos desviar da palavra de Deus, dos caminhos de Deus, e voltarmos para o mundo e as suas paixões e praticar todo tipo de imoralidade, que aquilo, né, faz com que Deus ele fica chateado, ele fica, né, ali a palavra de Deus diz que Deus ele ira contra o pecado, embora ele ama o pecador e não deseja que nós venhamos a cair em tentação, mas o pecado desagrada muito a Deus. Tá?
E no verso 10, por exemplo, diz que um dos pecados que irritavam muito a Deus que eles praticavam era a murmuração, o descontentamento, não é? O questionamento. Moisés, por que você nos tirou de lá? Por que você nos trouxe para esse deserto para morrermos aqui? Nós não temos pão, não temos água, nós não temos as coisas, as comidas gostosas que nós tínhamos lá no Egito. Meus irmãos, voltar para o Egito é voltar para o pecado. Ali no Egito eles não tinham essas bênçãos, não. Na verdade, eram as paixões carnais, os desejos carnais que eles estavam desejando. E, infelizmente, quando a pessoa se afasta de Deus, ele não consegue ver na sua frente uma outra coisa do que se entregar totalmente ao pecado. E sabe qual é as consequências do pecado? É a morte. Aquela geração, infelizmente, todos morreram ali naquele deserto. Não entraram na terra prometida que Deus os havia prometido. E isso pode acontecer conosco também, perder o céu. Você já imaginou? Perdermos os céus com as tantas belezas, né? Simplesmente por cair em tentação, desviar dos princípios de Deus e se entregar totalmente às paixões da carne, às paixões mundanas. Tá? O verso 11, Paulo disse assim, olha, tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos tenha chegado. Nós estamos vivenciando, meus queridos, as últimas horas dos fins dos tempos, os últimos momentos. Esse não é o momento de nós voltarmos para o Egito. O Egito espiritual é nesse sentido, esse contexto é o mundo, é o pecado. Quando eu falo mundo, é o mundo com seus divertimentos, com as suas paixões carnais, com tudo aquilo que desagrada a Deus. Paulo disse, nós estamos vivenciando os últimos momentos da história desta terra. E por essa razão, isso ficou para nós, está escrito para o nosso exemplo, para que nós não venhamos a cair nas mesmas tentações que eles caíram ao desviar dos caminhos de Deus, mesmo com tantas bênçãos que eles os havia recebidos e presenciado tantos milagres, como a presença viva de Jesus andando com eles por meio da nuvem e do fogo, aquela rocha que saía água, para eles saciar a sua sede. Aquela rocha é o próprio Jesus. Cristo Jesus é a nossa rocha, é Ele que sacia a nossa sede espiritual. Meus queridos, que Deus te abençoe. Fique com Deus, tenha um ótimo dia, e que essas experiências que o povo de Israel tiveram negativas não seja para nós, mas as bênçãos que eles viram positivas, que era o próprio Jesus guiando, que Jesus possa te guiar também durante toda esta semana. Quero orar com você. Obrigado, querido Deus, pela tua santa palavra nos trazer advertência e no mesmo tempo também nos trazer esperança. Saber que Cristo Jesus está nos guiando em todos os momentos da nossa vida e nada deixará faltar para nós. Mas aquilo que aconteceu de forma negativa com o povo de Israel é para o nosso exemplo, para que nós não venhamos a cair também. Em nome de Jesus pedimos o poder do Teu Espírito para sermos mais do que vencedores. Amém.